Pode falar. Quando eu fui ver na minha nota do Seagull Web, para ver se tinha alguma coisa já lançada no terceiro trimestre, na sua parte, a de geografia, para mim, tinha uma nota 8 já na MP, assim. Você E, fala dessa AB, dessa primeira AB. Eu lancei lá, já tá lá no SGE. geografia na MAP3, a média da AP, já tem uma nota 8, sendo que não tem nenhuma nota no grupinho dos AP já lançado. A nota não tá na AP, é isso que você tá falando? Uhum. Ela tá na média. Tá da média. 1,8. Mas é porque não lançou nenhuma nota, nenhuma segunda nota, por isso que ele não fez a média ainda. Hum, Entendeu? entendi. Eu acredito que na hora que jogar a segunda AP, aí lá onde que tá a média, vai aparecer a média das duas APs. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, olha, na aula passada nós começamos aí a falar sobre o Oriente Médio, contextualizamos, vimos alguns conceitos, né? Muçulmano, árabe, a religião islâmica, vimos que essa questão tem uma série de problemas relacionados a conflitos, a intervenções estrangeiras. Essa região, para, né, somar a essa complexidade, nós temos ali também a maior exploração de petróleo do mundo, as maiores reservas e fontes, né, são localizadas nessa região. Vimos o contexto lá que até 1960 predominavam 7 empresas, elas eram estrangeiras, são as chamadas Sete Irmãs. Elas foram desmanteladas, esse cartel, né, das Sete Irmãs foram desmanteladas e essas empresas foram nacionalizadas. Então, hoje, o que, acontece? Nós temos ali os próprios países do Oriente Médio dominando ali a exploração do seu petróleo. A comercialização e o transporte ficam a cargo das multinacionais, mas realmente a produção ela é nacionalizada. A OPEP ela tem uma grande importância porque é a organização que domina ali 80% das reservas do mundo de petróleo, 40% da produção. E nós vimos que relacionados aí a, ao OPEP, né, a maior parte dos países da OPEP, eles estão localizados no Golfo Pérsico, que são os países que estão ali, né, nas margens desse Golfo. Catar, Bahrein, Emirados Árabes, Irã, né? Existem outros países também que possuem elevada produção, Arábia Saudita, Iraque, Omã. Então, nós temos ali uma grande riqueza, principalmente no Golfo Pérsico. Mas nós temos que saber e lembrar que a OPEP ela não se restringe ao Oriente Médio, né? Ela pega também ali, é uma organização que inclui outros países, como, por exemplo, Venezuela, Equador, Nigéria, Líbia. Então, tem outros países que estão ali além do Oriente Médio. E juntos eles controlam essa produção. Esse produto ele sai principalmente aqui do Golfo Pérsico, ele passa pelo Estreito de Hormuz ou Oman, que é um canal muito vigiado no mundo inteiro, porque se o petróleo não escoa por essa região, as outras, né, principalmente os polos consumidores, Japão, Estados Unidos,
Europa e China não conseguem desenvolver suas economias. Então, esse canal, esse percurso por onde o petróleo ele passa, ele é muito vigiado, principalmente ali por bases militares americanas. Nós vimos esse gráfico aqui, ó. Não sei se nós, algumas turmas viram, outras não. Esse gráfico ele mostra a variação do preço do petróleo. Desde que a OPEP existe, né? Nós temos uma variação do preço do petróleo. Essa variação do preço, né, das mercadorias, elas estão relacionadas ao valor ali, ao tanto da oferta e da demanda, o tanto que é ofertado e quanto que é demandado. Nós sabemos que quanto mais oferta de um produto nós temos no mercado, né, se tem muita gente oferecendo aquele produto, a tendência é que o preço diminua, né? Então, é a mesma coisa que acontece com o petróleo. Se tem muita oferta de petróleo, o preço tende a diminuir. E através dessa oferta, maior ou menor, de petróleo, por parte da OPEP, é que eles controlam esse preço, né, do barril do petróleo. Então, nós podemos observar aqui, né, que ao longo desse período de 1970 a 2011, nós temos algumas variações, né, uns pontinhos aqui, né? Aí ele mostra os pontinhos onde nós tivemos o pico, né, de, de aumento ali do preço do barril. E daí nós podemos observar que esses picos, eles estão relacionados a guerras, né? Toda vez que tem uma guerra principalmente ali relacionado aos países árabes, o preço do petróleo aumenta. E isso, pessoal, está relacionado à OPEP. A OPEP, ela vai determinar as cotas de produção, né? Então, se, por exemplo, os Estados Unidos, ele vai proibir o Irã, não sei, né? Imagino, de proibir de produzir energia nuclear, que é o que vem acontecendo, né? Os Estados Unidos não quer que o Irã produza energia nuclear, porque não confia no Irã. O que, que o Irã faz? O Irã faz parte da OPEP, ele vai se reunir com essa organização e para ali revidar a essas decisões dos Estados Unidos, que não agradam esses países do Oriente Médio, eles decidem reduzir a oferta de petróleo. Ah, você não quer deixar eu produzir energia atômica? Não, então tudo bem, nós vamos baixar o preço, nós vamos reduzir a produção de petróleo. Reduzindo a produção de petróleo, reduz a oferta e aumenta o preço. E daí nós temos esses picos, né? Então, toda vez, lá na guerra de Yom Kippur, lá em 73, nós vamos falar sobre essa guerra mais à frente. A guerra de Yom Kippur, ela provocou um grande desagrado aos países árabes, né? As decisões de Israel ali provocaram desagrado aos povos árabes e para, né, revidar, para como se fosse assim, né, descontar, né, o mal que o Ocidente está fazendo aqui na nossa região, nós vamos reduzir a produção de petróleo, fazendo com que o preço desse petróleo aumente. E eles precisam do petróleo, não tem como, eles precisam para mover as suas economias. Então, nós tivemos vários momentos. A guerra de Yom Kippur, Revolução Iraniana foi outra, invasão do Kuwait, lá em 1990, Estados Unidos invade o Kuwait, isso não agrada esse país, o Kuwait faz parte da OPEP, então, para revidar, bater de frente, né, com o Ocidente, a OPEP reduz a produção, consequentemente aumenta o preço ali, afetando os países do Ocidente. Invasão do Iraque, mais recentemente em 2003, Primavera Árabe em 2008. Então, nós tivemos esses picos aí de
petróleo, aumento do preço do petróleo, né? A guerra de Yom Kippur foi a maior, né? Foi a primeira vez que o Oriente Médio utilizou ali do petróleo enquanto arma para atingir o Ocidente. A guerra de Yom Kippur, ela está relacionada aos palestinos e israelenses, né? Foi essa guerra entre palestinos e israelenses provocou o primeiro choque do petróleo. Nessa guerra, o que ocorreu, né? Os judeus israelenses, eles tiveram um desentendimento em termos de território, né? Os palestinos insatisfeitos com o tamanho de seus territórios. Nós tivemos uma guerra ali e o resultado dessa guerra foi a expansão do território dos judeus, dos israelenses. Os palestinos já estavam insatisfeitos com o tamanho do seu território. Os judeus vão lá e expandem mais ainda o seu território. E daí o que acontece? Os palestinos são de origem étnica árabe, né? Os países produtores exportadores de petróleo, em sua maioria, são árabes. Então, a OPEP, ela teve ali né, uma, uma revanche, né, em termos ali, né, para se vingar, né, um pouco ali do que Israel fez. Ele reduz drasticamente, lá em 1973, a produção de petróleo, reduzindo a oferta, e daí o mundo inteiro fica ali afetado com essa redução da oferta e preços caríssimos do barril de petróleo, né? Então, afetou essa guerra de Yom Kippur, que no fundo envolvia palestinos e israelenses. O resultado dela foi a vitória dos israelenses com a expansão do território dos judeus, para rebater, né, vingar, compensar essa expansão ali, né, do território dos judeus. Os árabes, né, os palestinos, junto ali com os países produtores de petróleo, se vingam, reduzindo a produção e, consequentemente, aumentando o preço do petróleo. O mundo inteiro vai sofrer com isso, chama choque do petróleo, né? Através desse choque do petróleo ali, vários países do mundo inteiro, não somente os Estados Unidos, que eram os países mais próximos envolvidos nessa questão, sofreram, mas todos os países do mundo, inclusive o Brasil. Essa outra charge aqui, ó, tensões, essa notícia aqui é de 2018. Tensões com Irã e Venezuela. Os Estados Unidos sempre têm tensões com esses dois países. O Irã, os Estados Unidos não consideram o Irã um país confiável em termos energéticos, não confia na, na capacidade, né, na responsabilidade do Irã em produzir energia nuclear, e o Irã quer investir nisso, mas o Ocidente sempre barrando, sempre travando, então há uma questão muito forte ali entre Estados Unidos e Irã. E a Venezuela também, né, inimigo dos Estados Unidos, desde o governo do Hugo Chávez, que vem apresentando ali políticas mais esquerdistas, mais contrárias àquelas praticadas nos Estados Unidos. Então, tanto o Irã quanto a Venezuela são inimigos, entre aspas, aí, né, dos Estados Unidos. Elas não são nações amigas. E nós tivemos ali uma redução do preço do petróleo, principalmente quando os Estados Unidos ameaçam o Irã e a Venezuela. Então, o que esses países, tanto o Irã quanto a Venezuela, são membros da OPEP. Todas as vezes que um país da OPEP é ameaçado, né, a sua legitimidade, a sua autonomia ali por uma nação estrangeira, principalmente vindo dos Estados Unidos, a OPEP vai reduzir a produção de petróleo, consequentemente aumentar
o valor, né, do barril de petróleo e afeta os Estados Unidos diretamente. Então, o que nós podemos concluir sobre geopolítica do petróleo? Né? Que trata-se de uma questão estratégica de retaliação a situações políticas recorrentes na região, como a redução das cotas de petróleo eleva o preço desse recurso no mercado e dessa forma os países ali do Oriente Médio podem retalhar, penalizar os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, que é o país que mais intervém, né, nessas nações ali do Oriente Médio para atender seus interesses. Então é uma forma de retalhar. Tranquila essa questão aí da geopolítica do petróleo? Posso cobrar ela na próxima AP, na E? Ai, assessora, acho que sim. É só lembrar que o Oriente Médio não é um coitadinho, né? Ele tem uma arma muito poderosa e essa arma é o petróleo. E eles têm o controle dessa produção. Então, é, é possível, né, retalhar esse Ocidente dessa maneira, através desse recurso. Dubai, nós começamos a falar em algumas turmas, eu falei sobre Dubai, olha que chocante, né, gente? 1990, essa primeira imagem aqui de Dubai, a segunda aqui em 2003. Como, né, em pouco tempo, Dubai se transformou ali em uma área moderna, futurística, desenvolvida, né, atraindo capital estrangeiro, sendo potencial para a economia da região, e isso está relacionado os Emirados Árabes, né? Dubai está localizado lá nos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes, eles formaram o Estado-nação em 1971, ontem, né, gente? Ontem. O país surgiu ontem e já é esse potencial todo, né? Ele se formou a partir da união de 7 reinos, né? Como eu falei com vocês, essa região ali, assim como na África existiam etnias, existiam grupos, e os Emirados Árabes formavam 7 reinos, ou 7 principados, se uniram, formaram Estado-nação. Regime político não é democrático, predominam as monarquias. Em 1960 foi descoberto e começou a exploração de petróleo, e isso ali fez com que esse país crescesse muito, muito mesmo, né? Em 1980, Dubai prosperou economicamente e passou ali a desenvolver a sua infraestrutura, buscando desenvolver outras fontes de renda alternativas ao petróleo. E essa principal alternativa é o turismo, né? Então, Dubai hoje, em função, né, de todo o seu potencial, de toda a sua infraestrutura, modernidade, acaba sendo ali um outdoor para o mundo, né? Com grandes avanços na engenharia, arquitetura, e faz com que essa região seja reconhecida como um grande potencial mundial. Diferente da imagem, né, que a gente tem de Oriente Médio, de, de uma região, né, semiárida, com escassez de recursos hídricos, conflitos, somente grandes petroquímicas, né, grandes empresas relacionadas ao petróleo. Então, Dubai surge como essa alternativa, né, mostrando ali uma outra visão de Oriente Médio. Então, aqui nós temos países árabes que lideram a lista dos 25 mais ricos do mundo. Não, do mundo, tá? Então, os 25 países mais ricos do mundo, os que estão de verde, são países do Oriente Médio: Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Omã.
Então, ali daqueles 16 países que estão ali no Oriente Médio, nós temos 6 deles com grande destaque na economia mundial. É claro, viu, gente, nós não podemos perder isso de vista, que são países em desenvolvimento, não são países desenvolvidos. Alguns são mais do que outros, né? Esses aqui, por exemplo, possuem mais desenvolvimento do que a maioria dos países do Oriente Médio, mas ainda com muitas desigualdades socioeconômicas, muitos problemas, muitos países com guerras civis e assim por diante. Outras atividades aqui no Oriente Médio, a agricultura, ela é praticada, aqui tem um mapa, né? Esse mapa está lá no livro de dados de vocês. Aqui nós temos a maior parte do território, que é o que está de que cor é essa aqui, gente? Esse aqui é um rosa, claro, um salmão. É um salmão, né? Ela é a maior parte do território aqui é estepes e desertos, áreas secas, né? Áreas muito secas. Nós falamos 5% da população mundial está localizado no Oriente Médio e apenas 1% da água disponível, né? Que torna ali uma questão a mais para essa região, né? Conflitos relacionados à água. Então, nós temos aqui áreas de florestas e bosques mais próximo aqui do Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio. O que está de amarelo são áreas cultiváveis. Daí nós temos culturas de áreas temperadas, né? Que olha aqui, o Trópico de Câncer passa aqui, né? A maior parte do território do Oriente Médio está acima do Trópico de Câncer, está em áreas temperadas. Muitos desertos, a pecuária nômade, né? Da população, a maior parte da população, ela é rural, vive ali de pastoreio nômade. Esse pastoreio nômade é uma atividade secular, viu, gente? Não somente aqui no Oriente Médio, mas no norte da África. Na África também tem essa atividade. Os rebanhos, eles ficam ali pastando, né, buscando água e alimentos, e os pastores, né, vão conduzindo esses rebanhos. Então, eles vivem de forma nômade, não ficam confinados. A atividade industrial, Israel e Turquia têm as áreas mais desenvolvidas, né? A Turquia tem uma economia muito atrelada, como nós falamos, aos países europeus, pela proximidade geográfica. Tem alguns mapas que consideram a Turquia até fazendo parte da Europa, mas a Turquia está dentro da regionalização sociocultural Oriente Médio, até porque a religião na Turquia também é o islamismo, né? Israel tem um grande potencial econômico, né, industrial, por causa, né, dos fortes investimentos ali dos Estados Unidos na região, e o turismo vem crescendo também nessa região, como um setor ali alternativo, né? Olha lá onde que nós vamos passar nossas férias, né? Um dia, uma piscina lá na cobertura desse hotel aqui, Quem me dera, né, professor? Passar férias. Professora, que sonho. né? Só para a escola. Não custa sonhar, né? A gente vai Por tomar que banho não nesse mar. Dubai? Hã? Por que não Dubai, sabe? Cara, os caras jogam até carro no lixo, se puder. Pois é, não custa sonhar, Jogar né? lixo na Não, rua. professora, que sonho ir para esse lugar aí. Eu já fui para Ó, fora do pois é. país, mas não para Dubai, porque eu também não tenho muito dinheiro para ir, não. Não, lá, as diárias lá, gente, não tem diária menos de 10 mil reais, não, viu? Mas nós vamos chegar lá, né? Vamos ter fé. Nós vamos sim passar aqui tem que ser nesse hotel. É esse hotel aqui que aparece nos filmes, entendeu? Ele que é o famoso, ele que tem a piscina lá
né? Que ela é toda de vidro, é nela que eu quero nadar, então é para lá que nós vamos. Formatura do terceiro ano, quem sabe, hein, gente? Não custa sonhar, não custa, gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora o segundo material, que é sobre os conflitos. Conflitos. Vocês assistiram o vídeo ou não? Obviamente não, né? Ainda não, professora? Ó, não tem problema não. Na segunda-feira vou ver se eu passo pelo menos um daqueles vídeos em sala de aula, 5 minutos. O mais importante, assim. Nós vamos falar agora sobre os conflitos, né? A guerra civil da Síria, eu vou falar aqui rapidamente, porque vocês também já estudaram, né? Parece que o professor de história falou sobre Primavera Árabe para vocês, não foi? Foi. Inclusive, Primavera Árabe está lá no livro didático, aqui, ó, na página 184, viu? Aqui, a Guerra Civil da Síria, ela é o seguinte, nós temos aqui um conflito, uma guerra civil, ou seja, o governo da Síria contra a população, né? É uma guerra interna. Então, nós temos esses dois grupos inicialmente. Esse conflito ele vai surgir, vai ter início lá em 2011. Esse governo ele é representado pelo Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad ele vem de uma dinastia, né, de governadores, a mesma família que está no poder desde 1970, passando de pai para filho, depois de filho, vai e assim vai, né? Então, desde 1970, essa família al-Assad está no governo, está no poder. E o conflito ele se deu em 2011. E por que em 2011? Por que isso não aconteceu antes? Primeiro, porque nós temos o contexto da Primavera Árabe na região, né? Começa lá na Líbia, quando um manifestante ele ateia fogo no seu próprio corpo para manifestar, né, reivindicar melhores condições de vida, maior expressão. Então, porque ali no norte da África e Oriente Médio, nós temos governos não laicos muito controladores, né? E com esse contexto, principalmente, né, a partir do ano 2000, de expansão das redes sociais, eu até comentei isso com vocês, né? A expansão das redes sociais, da circulação maior de mercadorias globais, né? Outros modos de vida, outras formas de pensar, elas acabam chegando nos territórios, né? E as pessoas vão começando a questionar ali o seu modo de vida, né? Os seus direitos, a restrição ali, o controle muito forte do Estado. Então, tudo isso vai desencadear ali por uma maior democracia, por uma maior participação, por uma melhor qualidade de vida das pessoas. Então, tudo isso vai começar, né? Isso lá na Primavera Árabe, em 2010. E aí vários países vão começar ali com grandes manifestações, Egito, Líbia, Síria. Então, nós vamos ter ali grandes manifestações. Em alguns países, essas manifestações resultam realmente na derrubada de governos, né? Como, por exemplo, no Egito, aconteceu a derrubada do Mubarak, que era o ditador lá, substituíram ele, enfim, cada país ali com sua história. Mas na Síria foi um pouco diferente, né? A Síria teve lá a população reivindicando, lutando por melhores condições de vida, maior democracia, maior apoio. E, ao contrário do que aconteceu em outros países, onde ocorreu ali um certo diálogo, na Síria isso não aconteceu. Na Síria, o governo, né, do Bashar al-Assad,
ele se prontificou a combater a população. Então, nós temos ali o início de uma guerra civil. Então, de um lado, nós temos os grupos que se colocaram contra o governo, né, oficial, que seria o do Bashar al-Assad, essa população civil que resolveu ali combater esse governo, formou o Exército Livre da Síria, que é o ELS, e o governo reprimiu esse grupo com muita violência, né? Até porque a Síria tem apoio da Rússia, né? A Rússia que vende armas para o governo do Bashar al-Assad, até os dias de hoje, né? Então, nós temos aí um território desorganizado por uma questão ali de, né, população contra governo, uma guerra civil que desestruturou a economia, a população, mais de 5 milhões de pessoas saíram, né, da Síria para países vizinhos, uma pequena minoria para a Europa, mas deixou o território muito desorganizado. Nós sabemos que território desorganizado é fácil para outras forças, né, externas ocuparem e dominarem. É tanto que hoje nós não temos apenas o exército livre da Síria, né? Nós não temos somente o governo, os apoiadores do governo oficial e os civis brigando ali. Nós temos também nesse território desorganizado, membros do Estado Islâmico invadindo a Síria e reivindicando territórios e reivindicando o estabelecimento da Sharia, que nós já vimos ali, que é a lei islâmica. Nós temos também os curdos. Nós tivemos uma aula aí para trás, né, acho que foi no primeiro trimestre, que os curdos é a maior etnia sem território do mundo, né? Então, os curdos, eles viram ali na Síria desorganizada uma possibilidade de ocupar territórios e, quem sabe, formar um Estado-nação. Então, nós temos essa questão ali, hoje, bem complexa no território da Síria, né? Os Estados Unidos, né, as potências estrangeiras, né, os Estados Unidos, eles apoiaram os rebeldes são os civis que formaram ali o grupo, o exército da Síria, né, seria ali a população civil formando o exército, né. Os Estados Unidos apoiaram os civis. A Rússia e o Irã apoiaram o Bashar al-Assad. Então, nós temos ali um conflito que não se restringe só à Síria, né? Tem outras nações também, tem Estados Unidos, tem Rússia, tem Irã, né? Então, cada um ali apoiando seu grupo que melhor lhe convém. E a ONU, nessa história toda, ela está ali lutando, né, por negociações, por mediando esses conflitos, mas que ainda não tem uma solução. Lembrando que a ONU ela tem esse poder, sim, de entrar dentro de um país, intervir e estabelecer uma ordem, desde que os membros permanentes, né, os 5 lá do Conselho Permanente, deu aval para que isso ocorra, né? E a China e a Rússia não apoiam a entrada do exército da ONU dentro da Síria para restabelecer a ordem. Então, ninguém entra, então fica esse jogo de poder, né? Estado Islâmico lutando por território e estabelecimento da Sharia, os curdos, a população civil que quer um governo diferente e o próprio Bashar al-Assad, que quer ali manter-se no poder, assim como sua família esteve desde a década de 1970. Então, aqui, é 8h05 que acaba a aula? Né? É 8h05. Aqui, ó, o mapa da Síria.
O que está de laranjado é onde o Estado Islâmico está. Observe como que o território da Síria ele está todo recortado, todo dividido e com vários atores, né? Com vários atores com interesses distintos, né? O Estado Islâmico radical querendo implementar a Sharia, de laranjado. Os curdos de rosa. O que está de roxo, o que está de roxo é o Exército de Libertação da Síria, que é a população civil lá que formou o exército, né, e combate o governo da Síria. Lembrando que esse que está de roxo aqui, ó, é apoiado pelos Estados Unidos. São grupos armados que têm apoio, suporte financeiro, econômico e militar dos Estados Unidos. E as Forças Armadas da Síria, que é o que está de verde, né? Ocupa os principais pontos, aqui no caso Damasco, né? A região mais próxima aqui é o Mar Mediterrâneo. Alepo também, essa cidade aqui de cima é Alepo, acho que a gente já viu também. Alepo, na Síria, totalmente destruída, né? E o Bashar al-Assad aqui, né? Aqui, essa charge, ela nos diz o seguinte, que lá fora, né, quando o Bashar al-Assad ele se pronuncia para o mundo, qual que é o discurso dele, né? O discurso dele é de paz, né? Que ele quer governar, que ele está no poder de forma legítima, e que ele não quer que aquilo estivesse, não queria que aquilo estivesse ocorrendo, né? Então ele tem esse discurso de paz, que quer governar, mas que ele está lutando ali pela soberania do seu país, né? Atacando o Estado Islâmico e buscando manter a ordem. Mas por trás ele está lá não somente atacando o Estado Islâmico, mas também o exército ali rebelde, né, as forças rebeldes, né, que é a própria população civil armada, né, e o exército, né, formado pela população civil. Então ele tem esse discurso de paz, mas ele atrás lá na Síria ele está promovendo ali a guerra, e a guerra não somente com o Estado Islâmico, ele não está tão disposto assim a conversar com os rebeldes, que são contrários ao seu governo, e estabelecer acordos para governar. Ele está combatendo o Estado Islâmico e as forças rebeldes. Gente, na próxima aula, então, a gente vai falar sobre Palestina. Eu vou pedir para vocês levarem o caderno de mapas, por favor, tá? Que nós vamos falar sobre a questão da Palestina e nós vamos resolver a página 80 e 81 do livro didático. Beleza? Então, nós vamos ficar por aqui. Deu o nosso horário. Bom final de semana para vocês. Beleza, professora. Melhoras. Boa Obrigada. semana. Para você também. Tchauzinho, professora. Obrigada pela aula. Sinodoro, vou anotar aqui, Sofia. Sinodoro. Eu anotei. Obrigada, Sofia. Tchau para vocês, viu, pessoal? Bom resto de semana, bom feriado. Semana que vem. É semana que vem? Tem feriado? É na outra ainda. Daqui a pouco.